protocolo fácil. No Hospital Bandeirantes, a gente iniciou em 2011. Eu trouxe números para mostrar para vocês, então o nosso número ainda não é assim, da forma que eu gostaria, não está da forma que eu gostaria, né, que estivesse, porque realmente é bem complicado, tem vários gaps, vários obstáculos, digamos assim, que a gente precisa superar, mas tem que ter persistência. Se você persistir, você vai melhorando os números aí aos poucos e vai conquistando aí mais resultados. Bom, todo mundo, né, falou um pouquinho também do Mendelssohn, que tudo, né, começou, né, ou sei lá, terminou, né, com ele, porque antes do Mendelssohn, né, já se fazia abreviação de jejum. Você podia tomar um copo de chá 2 horas antes, né, e depois ele, com o trabalho das gestantes, né, com a questão que ele teve aqui, né, ele fez um trabalho de 1932 a 45, 66 pacientes, que ele teve, se apresentaram, né, broncoaspiração, na indução anestésica, e aí daí que veio a história do nada pela boca, né, depois da meia-noite, nada pela boca. E foi aonde o Mendelssohn implantou aqui o tal do jejum de 8 horas, com o fim de garantir aí a segurança do paciente no procedimento cirúrgico. Mas, e a realidade, né? O paciente fica 8 horas de jejum só? Não, ele não fica. A média do jejum cirúrgico varia aqui entre 10 e 16 horas. E por que atrasa? Por que o jejum se prolonga, né? Por que atrasa a cirurgia? E a gente tem 1001 fatores, né? N fatores. Então, o jejum, ele pode, né, prolongar porque o cirurgião atrasou, anestesista atrasou, né? O atraso na cirurgia do primeiro horário, às vezes o paciente atrasa também, então a cirurgia, o centro cirúrgico que inicia às 7 da manhã já tem um atraso e vira uma reação em cadeia, você tem um atraso aí de toda a agenda cirúrgica. A burocracia no momento da internação do paciente, você orienta o paciente que ele tem que chegar 4 horas antes da cirurgia e ele chega lá na internação 2 horas antes da cirurgia. Não, porque a secretária do médico falou que eu podia chegar 2 horas. Né? Isso acontece bastante. Tá? Uma outra coisa também, a aderência do paciente às orientações do jejum. Às vezes o médico orienta de uma forma correta, só que nós temos aquela questão cultural, né? Aquela questão que, mas eu vou fazer uma cirurgia, eu tenho que ficar de jejum. Tá? Então, às vezes o próprio paciente, ele prolonga o jejum que o médico orientou. Tá? Então ele chega para você e ele fala, não, eu jantei às 6 horas da tarde, comi só uma sopinha, porque eu vou fazer a cirurgia no outro dia. Então, uma coisa cultural também, isso faz com que o jejum se prolongue. E a reprogramação toda da agenda cirúrgica. Tá? Então, porque você tem problemas de convênio, né? Então, o convênio, a cirurgia já está lá pré-agendada, o paciente entra em jejum e aí o convênio manda uma negativa que não vai usar o material X ou Y e aí tem que reprogramar a cirurgia porque não chegou essa autorização ainda. Então são todos os fatores que acabam levando ao jejum prolongado. E nós sabemos aqui, como já foi, né, muito bem falado pelo Dr. Caliani, pela Milena, as consequências aqui do jejum prolongado, ele vai levar um aumento da ansiedade do paciente, que ele vai sentir fome, vai sentir sede, né? E o jejum prolongado vai levar aqui o esgotamento das nossas reservas da glicose hepática, vai gerar gliconeogênese, vai aumentar a resistência à insulina. Com tudo isso, vai levar ao aumento do catabolismo proteico, aumento da hiperglicemia, a gente vai ter um aumento da depressão do estado nutricional, um aumento das infecções. Você vai ter uma queda na recuperação do paciente,
um maior tempo de internação desse paciente e, consequentemente, um aumento nos custos do hospital. Aí você junta esse jejum, todas essas consequências do jejum prolongado com o trauma cirúrgico, né? Porque a cirurgia, ela é um trauma, que ela vai levar a alterações metabólicas, que também vão deixar o paciente suscetível a um número maior de infecções, aumento da depressão nutricional, uma cicatrização ineficiente. Então, caio aqui no mesmo lugar, uma redução na recuperação do paciente, um aumento no tempo de internação e maior custo para o hospital. Isso é bom para falar com o administrador. Quando fala que vai aumentar o custo hospitalar, aí todo mundo segue o protocolo. É onde entra a questão do projeto Acerto, né? Hoje muito bem falado, a abreviação do jejum pré-operatório é só um braço, porque é um protocolo que tem uma série de medidas no pré, no intra e no pós-operatório. Aqui os primeiros guidelines aqui de ESPEN, que é onde coloca com um grau de evidência A, que você deve sim abreviar o jejum com líquidos clarificados, né, até 2 horas antes da cirurgia. Aqui também dentro do guideline, o tempo do esvaziamento gástrico, então alimentos sólidos 6 horas, dieta leve sem resíduo, fórmulas infantis 6 horas, o leite materno 4 horas e os líquidos clarificados 2 horas de esvaziamento gástrico. As contraindicações, as cirurgias de urgência, estenose pilórica, obstrução intestinal, a doença de refluxo gastroesofágico severa, gastroparesia e a obesidade mórbida. Bom, aqui eu só coloquei um trabalho do Dr. Aguilar, que ele mostra que é seguro a abreviação do jejum, como já foi falado pelo Dr. Caliani. Nem vou me aprofundar, 0% de complicação em aqui 375 pacientes. O tempo de esvaziamento gástrico da bebida com carboidrato, que aqui até 2 horas. A questão também do controle glicêmico, né? Então, o grupo que recebeu o suplemento, o controle glicêmico dele foi melhor de quem não recebeu, e aqui a resistência insulínica também foi menor do que quem não recebeu o suplemento. E aqui é a prática mesmo, como que nós começamos com a implantação do jejum, do protocolo de jejum no Hospital Bandeirantes. No Bandeirantes nós temos um time, que é o time multiprofissional do paciente cirúrgico. Então esse time, ele é formado por nutricionista, por enfermeiro do centro cirúrgico, por alguns cirurgiões, né? A gente não consegue trazer todos, mas algumas equipes de maior representatividade no hospital fazem parte desse time, departamento de qualidade, coordenador da anestesia e o diretor clínico, tá? Faz parte desse grupo. Então, dentro desse grupo, nós começamos a levantar uma série de questões em função da acreditação canadense da Quimento, porque nós já tínhamos a ONA e nós fomos partir para a acreditação internacional, e com isso nós começamos a olhar todos os processos do centro cirúrgico, né, para ver as melhorias que precisavam ser feitas. E dentro dessas reuniões nós levantamos a questão do paciente cirúrgico. O nosso paciente ficava muito tempo em jejum. E com esse questionamento do jejum, nós levantamos o que fazer. Existe alguma coisa? Como é feito? E foi onde nós começamos a ir atrás para ver o que existia. E onde nós chegamos
no projeto Acerto. Então, eu comecei a ir atrás, né, eu acabei encabeçando tanto o desenho como, né, toda a aplicação desse protocolo. Então, eu comecei a ir atrás, ler estudos do Dr. Aguilar, assistir os congressos do Acerto, para poder entender o que era isso, o que era essa abreviação. Porque em 2011 não tinha ninguém, em São Paulo não tinha nenhum hospital, era só o hospital mesmo do Dr. Aguilar, lá em Cuiabá. E então realmente era muito difícil, não tinha onde você fazer benchmarking, era bem complicado. Mas nós fomos atrás, conversei bastante com o Dr. Aguilar, para a gente começar a desenhar o protocolo. Bom, aí o primeiro passo foi ver a minha realidade. Qual era a média realmente do nosso paciente? Quanto tempo eles ficavam em jejum? Então nós levantamos alguns prontuários retroativos, né? Pegamos alguns prontuários, selecionamos a clínica de ortopedia e cirurgia cardíaca, porque eram, na época, as clínicas de maior relevância para nós lá no Bandeirantes. E fazendo esse levantamento, o tempo médio do jejum pré-cirúrgico desses pacientes estavam em torno de 12 horas e meia. Tá? Lógico, a gente pegou absurdos assim, né, de mais de 24 horas de jejum, mas enfim, na média, ficou em 12,5. Então, o primeiro passo é saber como nós estamos. Bom, desses pacientes, né, do que nós avaliamos, nós também procuramos saber, fizemos aí já foram com outro erro, foi com pacientes que estavam internados e que iam para a cirurgia. Nós perguntamos o tempo que ele estava de jejum e quem que orientou, por que ele, né, que ele estava, quem tinha orientado, na verdade, o jejum. Então, desses pacientes, essa pequena parte aqui em azul escuro, falou pra gente que o médico não orientou o jejum. Não falou quantas horas ele tinha que ficar em jejum. Ele que achou que depois da meia-noite ele ia jantar e ficou sem né, já ia entrar de jejum. Ele não teve uma orientação prévia, tá? Esse maior número aqui em vermelho nos relatou que o médico orientou acima das 8 horas de jejum, tá? Que ele deveria ficar mais de 8 horas. E apenas aqui em azul claro é que teve a orientação que seria 8 horas de jejum. Tá? Bom, depois de fazer esses levantamentos, nós fizemos a elaboração e a apresentação do protocolo para o time. Eu não coloquei o protocolo, mas eu vou contar o protocolo para vocês. Tá? Então, lá no Bandeirantes, no protocolo, é a nutricionista que começa esse protocolo. Então, nós imprimimos o mapa cirúrgico 4 vezes ao dia. Isso não é o ideal. O ideal era ter uma nutricionista exclusiva para verificar todas as internações cirúrgicas, para a gente não perder os pacientes. Tá? Mas hoje, com a mão de obra que eu tenho, foi a melhor forma que nós encontramos, né, para iniciar esse protocolo. Então, a nutricionista, ela puxa o mapa 4 vezes ao dia, então ela puxa 6 horas da manhã, 10 horas da manhã, às 14 horas, e depois ela vai puxar o mapa às 9 da noite para ver as cirurgias do dia seguinte. Então, em cima do mapa cirúrgico, ela verifica os pacientes que já estão internados, tá? Porque o Bandeirantes, ele tem uma média de 1.200 cirurgias por mês. E as cirurgias, a maioria é a cirurgia letiva, né? Então, o paciente, ele chega com 3 horas, na maioria das vezes, 3 horas para internação. Então, a gente não consegue colocar esse paciente no
no nosso protocolo, tá? Bom, então a nutricionista puxa, né? Ela vê aquele que está internado, se ele já estiver internado, e aí ela vai para o prontuário e faz uma anamnese. Então ela conversa com o paciente, se ele tem histórico de refluxo, né? Ela verifica, faz o cálculo do IMC para ver se não tem obesidade mórbida. E hoje eu também não coloco o paciente diabético, tá? Nós sabemos que se o paciente está compensado, não tem problema de você colocar, tá? Mas a única pessoa que eu ainda não consegui convencer, o endócrino a liberar. Então, já em algumas conversas, ele, não, mas essa quantidade de carboidrato pode gerar uma descompensação, então ele ainda não convenci, mas eu vou convencer ainda, porque eu sou persistente, tá? Então nós ainda não colocamos o diabético, a não ser quando o médico do paciente pede, porque nós temos casos que o médico do paciente pede, aí a gente coloca, tá? Então essas são os nossos pacientes que são excluídos, né, do protocolo: diabéticos, obeso mórbido, doença de refluxo, tá? E aí os outros, como que é feito? A nutricionista inclui o paciente né, ela é elegível, ela faz a prescrição desse suplemento, tá? Ela prescreve, só que ela vai buscar o suplemento na farmácia, porque a farmácia lá, ela tem um período, ela tem um X para atender qualquer prescrição, e aí sairia fora o tempo que eles atendem, a gente iria perder e não ia conseguir dar o suplemento a tempo das 2 horas de esvaziamento gástrico, tá? Então a Nutri vai buscar esse suplemento na farmácia, e a Nutri já pega o suplemento, vai para o quarto do paciente, ela orienta o paciente, explica para o paciente o porquê, o que é o protocolo, os benefícios, tá? E orienta até o horário limite que ele tem que tomar. Então, olha, sua cirurgia às 16 horas, o ideal é o senhor tomar às 14, tá? Então, ela passa o horário limite para o paciente. E depois ela passa essa mesma informação para o enfermeiro da unidade. Porque o enfermeiro, ele tem a responsabilidade de checar se o paciente realmente consumiu no horário que foi orientado pela nutricionista, tá? Então a nutricionista prescreve, retira suplemento, orienta o paciente, orienta a enfermagem e registra em prontuário, porque todas essas informações têm que estar registradas no prontuário, tá? Bom, uma etapa que eu pulei, tá? Ela faz, antes dela prescrever o suplemento, ela liga no centro cirúrgico só para confirmar o horário da cirurgia, tá? Porque pode ter mudança, acontece muito, os médicos mudam muito a agenda. Ele marcou lá, o João vai fazer cirurgia às 20 horas, aí o médico chega, não vou operar o João às 20, eu quero operar o João agora, às 7 horas da manhã. Tá? Isso acontece, porque nós temos equipes médicas, que eu brinco que ela reserva o centro cirúrgico, né? Então a equipe que ela vai só de terça-feira, ela vai desde as 7 da manhã até 8 horas da noite. E ela vai chamando os pacientes aleatoriamente, independente do horário que está no mapa cirúrgico. Então isso atrapalha bastante, tá? Porque eles mexem, a equipe médica mexe muito na agenda, tá? Então, por isso que a gente tem que ficar ligando no centro cirúrgico para confirmar, tá? Bom, e depois que a enfermagem confirma que o paciente administrou, aí tem as 2 horas e o paciente está liberado para subir para o centro cirúrgico. Quando nós desenhamos e apresentamos esse protocolo para o time, né, cirúrgico, e foi validado, e nós passamos depois pela etapa do treinamento da equipe.
Então, a primeira equipe que foi treinada foi toda a enfermagem. Tá? E nós não colocamos a equipe na sala de aula, não. Porque quando você coloca a equipe da enfermagem na sala de aula, não vai. Ah, não vai porque tem uma intercorrência, faltou funcionário, não dá para descer para o treinamento hoje. E esse protocolo era de extrema importância que todos os enfermeiros e todos os técnicos de enfermagem fossem treinados. Então, nós fomos em loco, tá? Então, a gente foi de posto em posto de enfermagem, todos os turnos, manhã, tarde, noite, e orientamos todos, 100% do quadro. Ricardo, tem o quê? Uns 800 enfermeiros? Não, de enfermagem tem 490. 490? Os 500. Então, os 500, né, todo o quadro entre enfermagem e técnico receberão os treinamentos, tá? Em loco. Depois desse treinamento com a equipe de enfermagem, divulgação do protocolo ao corpo clínico. Tá? Lá no Bandeirantes, muitas vezes o cirurgião nem sabe que o paciente dele recebeu o suplemento, que teve o jejum abreviado, porque a gente tem um corpo clínico aberto, né? Então, são 3.000 médicos cadastrados, né? Então, às vezes eles nem sabem, só que é um protocolo institucional. Ele vem lá do diretor clínico, tá? Então vai fazer, pronto e acabou. Tá? Então não tem isso do anestesista falar que não quer, ou do cirurgião falar que não quer. Então é feito. Então nós fizemos sim a comunicação, periodicamente a gente pede auxílio do setor de cadastro médico para sempre estar mandando uma divulgação, porque sempre entra médico novo no cadastro, né? Mas não interfere muito, tá? A questão do que muita gente fala, o cirurgião não deixa, o cirurgião não quer, lá para nós não interfere muito a questão do cirurgião, tá? Depois que aconteceu os treinamentos, divulgação, nós não começamos no hospital todo, nós fizemos um projeto piloto em duas unidades de internação. Nós escolhemos 2 unidades e começamos com esses pacientes. Até porque todo protocolo tem que fazer os seus acertos, tem, né, as coisas que precisam ser aprimoradas. E em abril de 2011, nós expandimos o protocolo para o hospital todo. Em paralelo a tudo isso, né, nós também participamos do estudo do Dr. Aguilar, que foi o Big Fast, que foi um retrato, né? O Dr. Aguilar ele fez um levantamento do tempo de jejum no Brasil. E nós também participamos desse estudo. Né? Então aqui 15 hospitais, 9 estados brasileiros, foram 13 hospitais públicos, 2 privados. Né? E dentro desses 2 privados, um era o Bandeirantes. O resultado aqui do Big Fast, a maior parte dos pacientes, né, 3.683, a maior parte dos pacientes com jejum maior de 12 horas. Aqui são os nossos números, tá? Esse gráfico é a taxa de paciente que eu consegui incluir no protocolo do hospital. Então aqui, 2011, quando nós iniciamos, então vê que é um número, né, um percentual bem pequeno, né, 5% dos pacientes elegíveis, tá? A gente exclui, né, do indicador o não elegível. Então, dos elegíveis, a gente conseguia aqui 5, 4, aí foi subindo. Nos anos de 2012, 2013, né, até 2015, nós ficamos aqui nessa faixa, tá? E aqui de julho, agosto, setembro, tá? Nós estamos aqui com um número aqui em torno de 50%, 53% hoje de pacientes inclusos.
Na verdade, agora o que a gente está aqui trabalhando é para a gente conseguir manter isso aqui, tá? Porque é bem difícil. Então agora o nosso próximo desafio é manter nessa faixa. Tanto que para vocês verem, olha, a minha meta instituída era atingir 30%. Porque assim, não tinha benchmark, não tinha quem fazia. Quanto que é o certo? Quanto que é o ideal colocar? Né? Para acreditação você tem que ter uma meta. Né? Então a gente colocou, vamos por 30%, para ver aqui, na verdade começamos com 20%, aí depois nós aumentamos para 30%, e agora vamos ver aqui se a gente consegue manter essa taxa, essa faixa de 50%, para a gente também já alterar aqui essa meta e pular para 60%, para sempre estar buscando a melhoria. Aqui são alguns motivos que a gente não conseguiu ainda colocar todos os pacientes elegíveis, tá? E o principal motivo é os pacientes que internam depois da triagem. Por isso que eu falei para vocês que é importante ter uma nutricionista para ficar ali só com as internações dos pacientes cirúrgicos. Porque olha quanto que eu perco, 62%. Aqui, na verdade, agora esse número acabou já diminuindo um pouco, porque eu estou com 50 e pouco, mas quando eu levantei esse dado que é um pouquinho mais antigo, eu ainda estava com 62% de perda. 62% de perda de paciente, tá? E aqui, dos pacientes, né? A gente estava com a média de 12 horas quando eu não tinha o protocolo. E aqui os pacientes que eu consigo hoje colocar no protocolo, a média de jejum deles é de 5 horas. Tá? Então, quem não entra no protocolo, a média ainda continua 12. Mas quem entra no protocolo, a média de jejum é de 5. E desde 2011 com 0% de broncoaspiração ou qualquer outra intercorrência. Nós usamos lá, só para frisar, que nós usamos a bebida com o carboidrato, tá? E proteína. Até coloquei aqui, né, o benefício da bebida com carboidrato e da proteína nesse trabalho de 2010, né, que mostra que o glicogênio hepático, ele reduz 40% após um jejum de 12 horas e ele cai 60% após 24 horas aqui de jejum. E com a ingestão de uma bebida com carboidrato e proteína, você consegue recuperar 47% do glicogênio hepático. Esses dados aqui são nossos, tá? O monitoramento da glicemia do paciente no pós-cirúrgico. O N é pequeno, foi um N pequeno, mas a grande maioria dos pacientes, eles estão aqui, ó, abaixo de 180, e 180 é o limite, né, da glicemia para o paciente internado, e a grande maioria dos nossos pacientes estão com a glicemia adequada no pós-cirúrgico. E é isso, muito obrigada. Se vocês tiverem também alguma dúvida, estou deixando aqui também o contato, e aí vocês podem, tá? Fiquem à vontade. Obrigada.